Bom dia, vamos falar sobre o futebol e vou começar falando por sua origem e evolução. Não se sabe ao certo como o esporte se iniciou, mas encontra-se na história antiga vários tipos de esporte praticados com o uso da bola e muitas semelhanças ao futebol, embora não possuísse organizações e as regras atuais. O mais parecido com o futebol atual é o jogo encontrado na Grécia por volta do século I a.C. Esse jogo era praticado por soldados que se dividiam em duas equipes de 9 pessoas e jogavam com uma bola cheia de areia. Foram encontrados também jogos não tão semelhantes na China antiga, por volta de 3.000 anos de Cristo, o qual era jogado como um treinamento militar. E no Japão antigo, um jogo praticado por membros da corte. Já durante a Idade Média, um jogo muito parecido com o futebol se manifestava, porém, este fazia uso frequente de violência entre os jogadores. Era composto de dois times, 27 jogadores cada, e era permitido qualquer tipo de agressão. Assim, na Itália, verifica-se a presença de um jogo chamado Gioco del Calcio, que terminou por ser proibido por causa da sua violência, mas logo depois voltou a ser praticado, porém com várias regras que proibiam essa violência, e elas eram observadas por mais de 10 juízes. Contudo, foi na Inglaterra que as regras atualmente conhecidas por nós foram implementadas. Lá o jogo foi sistematizado, o tamanho do campo foi determinado e passou-se a usar a bola de couro cheia de ar. Aos poucos, o jogo foi se popularizando e recebeu, em 1848, um código unificado de regras para ser praticado em qualquer lugar do mundo. Em 1885, o futebol passou a ser jogado profissionalmente e em 1904 foi criada a FIFA. Foi trazido para o Brasil por Charles Miller, que ao viajar para a Inglaterra tomou conhecimento do esporte e trouxe, em 1894, uma bola de futebol e as regras. O primeiro time de futebol brasileiro foi o São Paulo Athletic. As regras do futebol. Cada partida tem 90 minutos e é dividida em dois tempos de 45 minutos cada. O jogo é supervisionado por um árbitro. É proibido o uso das mãos para o manejo da bola. Podem, entretanto, ser usados os pés, as pernas, o tronco e a cabeça. Para evitar que os jogadores do time adversário fiquem apenas na área penal do lado adversário, foi criada a regra do impedimento. Ela consiste em impedir ou invalidar o gol que tenha sido feito por um jogador quando não há pelo menos dois jogadores da outra equipe entre ele e a linha de fundo adversária. O vencedor da partida é aquele que conseguir fazer o maior número de gols. Em caso de desempate, podem ser feitas duas prorrogações de 15 minutos ao final dos tempos. Quando o jogador comete faltas, ele pode receber um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Se receber dois cartões amarelos ou um cartão vermelho em uma partida, ele é expulso do jogo. Caso um jogador execute alguma agressão física sobre um adversário, o juiz deve marcar pênalti a favor do time adversário. Quando a bola sai do campo pela linha de fundo, é cobrado escanteio se o último jogador a tocá-la estava na defensiva, e é cobrado tiro de meta se o último jogador a tocá-la estava no ataque. Nesse caso, o escanteio é a favor do time atacante e o tiro de meta a favor do time da defensiva. Um pênalti é assinalado quando ocorre uma infração dentro da área de grande penalidade. O gol só ocorre quando a bola ultrapassa totalmente a linha entre as traves. A falta é uma situação onde um jogador agride outro de um time adversário e que poderá ou não ser aceita pelo árbitro, que decide se realmente aconteceu. Com as novas regras do futebol, a bola ao chão agora não terá disputa. A partir da mudança em 2019, a bola é colocada em jogo para apenas o último jogador a tocar nela antes da paralisação. Caso a situação de bola ao chão ocorra dentro da área, o goleiro ficará com a bola.
cheio de possibilidades e com o poder de levar pessoas a um misto de sentimentos entre tristeza, alegria, ansiedade e alívio no prazo de segundos, o futebol em sua trajetória é composto por histórias inusitadas e casos curiosos que nem todo mundo conhece. Irei agora listar alguns fatos que aconteceram no Brasil e no mundo para contar um pouco sobre a trajetória do futebol. O Brasil e o Paraguai foram os responsáveis pelo maior público, com 183.341 pagantes em uma partida de futebol no Brasil. A primeira bola de futebol foi feita de couro curtido e a câmara de ar era uma bexiga de boi. Em 1958, o Brasil já atuava com o uniforme canarinho, na cor amarela. A prática do futebol no Brasil foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Athletic Clube, time formado por colonos ingleses em 1888. Se o rei do futebol é brasileiro, a rainha também é. A maior jogadora de futebol é a brasileira Marta, eleita a melhor do mundo por 6 vezes. Em 1998, um dos episódios mais tristes do futebol, uma equipe inteira foi fulminada por um raio. A 25 de dezembro de 1914, em plena Primeira Guerra Mundial, alguns membros das tropas alemãs e britânicas fizeram um cessar de fogo para celebrar o Natal. Os dois lados trocaram presentes, enterraram seus mortos e até jogaram uma partida de futebol. Infelizmente, isso não mudou sua firmeza em continuar a luta no dia seguinte. O primeiro jogo de basquetebol foi jogado com uma bola de futebol. Entrando agora um pouco nos títulos da seleção brasileira, o Brasil já conquistou 5 Copas do Mundo, sendo elas em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. 4 títulos da Copa das Federações, sendo elas em 1997, 2005, 2009 e 2013. E 8 títulos da Copa da América, sendo em 1919, 1992, 1949, 1998, 1997, 1999, 2004 e 2007.